E aí pessoal, eu tô de volta depois acho que de 7 ou 6 meses, né? E eu vou voltar, né, com a nossa série matemática, né? A história da matemática com demonstrações. E também eu vou explicar, né, o porquê eu fiquei longe, né, todo esse tempo, enfim, né, teve todo um rolê aí, né, e não deu pra mim continuar com o canal, mas eu vou explicar isso depois, né. Então, da última aula a gente tinha falado sobre, né, a matemática na idade da pedra, né, que eles usavam, né, as pedras para poder contar os carneiros, né, os pastores, enfim, né, que ele já tinha uma noção de contagem, né, naquela época, né? E hoje nós vamos falar sobre os babilônios e os egípcios, né? Essas civilizações que foram muito importantes para a história, né, da matemática, né? Não foram só os gregos, sim, não foram só os gregos, também foram eles, né? Porque basicamente foram eles que foram descobrindo a matemática mais aplicada, né? Sendo ela, né, geometria espacial, enfim, né, hexadecimal, né, o sistema de base 60, né, também o sistema decimal, enfim, né, a gente vai ver tudo isso, né? E os egípcios são interessantes porque eles gostavam, né, de escrever tudo em papiros, né? Papiros que guardavam informações muito importantes para a época, né, desde relatórios, enfim, né? Se vocês quiserem, né, se aprofundar nisso, aí vocês vão ter que estudar a história do Egito, porque eu não estou aqui para poder se aprofundar na história do Egito ou da Babilônia, e sim só mostrar a parte matemática por trás dessa história, né? Então vamos explorar, né, essa parte mais matemática da história egípcia e também da Babilônia, né? Então a gente tem aqui, né, os babilônios e os egípcios, e hoje nós vamos falar sobre sistemas numéricos. O que é um sistema numérico? O sistema numérico é basicamente você pegar um número e tentar generalizar ele para poder fazer coisas, né? Você usar um número para poder criar coisas, né, derivadas nesse número, né? Você usar esse número como padrão de medida para várias coisas. No caso, os babilônicos eles usavam hexadecimal. Quem não sabe, hexa mais decimal é igual a base 60. Oh, né? Sou um gênio. Cadeira, né? Todo mundo já deveria saber disso. Né? A base 60, né, ela foi muito importante porque, né, daí surgiu, né, várias descobertas matemáticas, tais como, por exemplo, a circunferência, né, o ângulo, né, de uma circunferência, né, o ângulo interno, 360 graus. Aqui a gente tem também o sistema decimal dos egípcios, que a gente usa até hoje, né, que inclusive a gente usa, né, para medir horário, enfim, né, que aí também tem lá, né, os dias serem 24 horas, o calendário, enfim, né. E, né, a gente também vai falar sobre as aplicações práticas desses sistemas numéricos. Não é à toa que é, né, história da matemática com demonstrações. Né? A gente também vai ver o impacto dela na astronomia, enfim. Mas hoje a gente só vai ver os sistemas numéricos e a gente também vai dar, né, uma breve né, esfoliada por cima, né, assim, né, sobre, né, os impactos da Babilônia e do Egito, né, né, os impactos que essas descobertas tiveram. Né? Então eu vou travar um pouco aqui para poder trocar de lousa. Beleza, galera? Falando especificamente dos babilônicos, né, o sistema hexadecimal ele teve, né, impacto principalmente na astronomia, com o cálculo de ângulos, né, entre estrelas, enfim, né, também nas navegações, né, enfim, né, porque naquela época, né, eles navegavam, enfim, né, também teve na engenharia e arquitetura, obviamente, né, porque isso impacta, né, também no próximo tópico, que é em geometria, que, né, tem essa ligação com a arquitetura e com a engenharia, né, porque, né, como eu disse, teve lá, né, o ângulo de uma circunferência de 360, né, enfim, né, esses impactos foram muito importantes, né, assim, né, isso também impactou também na trigonometria, né, também, né, enfim, né, aqui como vocês podem ver aqui, o círculo ele tem 360 graus, foi por causa, né, dos babilônicos, né, enfim, aí, né, a gente tem esses impactos, né, assim, né, também na agricultura, né, também, né, enfim, no geral,
né, por causa que, para quem não sabe, né, a agricultura ela tem, né, uns cálculos, né, assim, enfim, né, principalmente no cálculo de áreas, né, e também teve impacto, né, assim, né, enfim, a geometria teve impacto nisso daí, né. Agora nós vamos ver agora os egípcios. Tá, não foi aqui. Então vamos para a parte final da nossa aula, né, que, né, o impacto do sistema de base 10 decimal no Egito Antigo. Né, que a gente tem o papiro Rend, né, como eu disse, o papiro Rend, ele, né, foi um tratado matemático, né, assim, acho que eu não falei, mas se eu não falei está falado agora. Né, ele é um tratado matemático, né, que tem vários problemas, né, quem não sabia resolver esses problemas colocava lá no papiro Rend. Aí, né, os feras da época, né, os top dos top da matemática, ia lá e tentava resolver, né, assim, né. E também o impacto também, né, do sistema, né, de hexadecimal, né, assim, né, de hexadecimal não, né, de base 10, né, o decimal, foi na astronomia, né, justamente por conta da trigonometria também, né, assim, né, enfim, né, tem vários ângulos, né, arcos notáveis, né, que contribuíram, né, para a astronomia, e também, né, várias escalas cósmicas, né, assim, né, que vieram depois foram inspirados no sistema decimal, que inclusive o sistema decimal ele tem um impacto muito grande, né, no mundo moderno, principalmente por causa do metro, né, enfim, né, todas as unidades de medida que você imaginar são baseadas no sistema decimal. Geometria espacial, né, justamente também por causa dos ângulos, né, as pirâmides aqui também, né, a gente teve Imhotep como a principal figura, né, a principal figura na disseminação, né, assim, né, da matemática, né, no Egito Antigo, né, da arquitetura, da construção das pirâmides. Ele foi um polímata e sacerdote. O que é um polímata, você me pergunta? Polímata é basicamente um Da Vinci da vida, né? Ele faz de tudo, então, no caso, ele era arquiteto, ele era sacerdote, ele era engenheiro, enfim, né, ele era escriba, enfim, ele era uma porrada de coisa, né, assim, né, enfim, né, ele escrevia, né, relatos, enfim, o cara era fora da curva. Né, que principalmente, inclusive, ele entrou, né, para a família real por causa disso, por causa da sua erudição, né, assim, né. E a construção, né, das pirâmides, né, assim, né, por ele foi muito notável por conta do cuidado matemático que ele tinha, né, assim, né. Ele calculava tudo, assim, enfim. Né. Infelizmente, ele não pôde fazer demonstrações na sua época porque, né, a matemática grega deu uma boa consolidada, né, né, na matemática, né, assim, enfim, né, uma boa consolidada, né, como se fala mesmo, né, uma boa consolidada, né, no rigor matemático, né, enfim, né, e é isso. Essa foi a nossa aula de hoje. E eu vou também explicar aqui bem rapidamente, né, o que significa isso daqui. Esses daqui são os padrões que eu vou usar, né, nas aulas, né. O preto vai ser geralmente para texto, o vermelho vai ser em destaque e aqui vai ser os nomes dos matemáticos, né, assim, né, a cor azul, né, assim, né. E é isso, espero que vocês tenham gostado, então tchau. E isso é só um ensaio. Eu vou postar o vídeo verdadeiramente depois.